Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos a mais uma aula de produção de material didático. Na verdade, hoje não é bem uma aula, tá? São algumas dicas, porque o que eu vou mostrar para vocês, depois vocês vão clicar o link e vão assistir com calma, quem tiver interesse, tá? O nosso item se chama De Olho na Construção de Instrumentos Musicais, porque a atividade do ciclo 3 é um artigo que vai aparecer para vocês fazerem um resumo e também responderem uma questão pessoal que vai aparecer na atividade. Mas antes disso, vão aparecer vários links, não se assustem, tá? Quem tiver interesse de assisti-los, é porque nós vamos ter atividades de ex-alunos do Grupo Unis e também colegas, convidados, inclusive o percussionista que eu falei para vocês, mostrando as possibilidades de construção, de readaptação de instrumentos com materiais simples, tá? E é sobre isso que nós vamos falar. E isso vai dar a dica para as próximas atividades, que tanto atividade, vocês já sabem que eu falei isso, dos ciclos 4 como 5, vai ser a construção de instrumento ou de material didático para a música. E com essas dicas, por isso que eu estou falando para vocês, não é obrigatório, claro, são vários links, mas são algumas formas de vocês verem o que pode ser feito, tá? Caso você não tenha aí nenhuma ideia. Não precisa seguir absolutamente o que está escrito no guia de estudos. A gente viu vários tipos de chocalho, né? O chocalho é um dos materiais mais simples que existe, porém, alguns chocalhos muito simples não vão ser aceitos nas provas, claro, porque senão seria muito fácil. Tem determinados tipos de chocalho que até uma criança de 3 anos consegue fazer, certo? Então, vai estar tudo especificado nas atividades de vocês, o que pode e o que não pode ser escolhido de cada área, que seja de sopro, seja de material percutido, tá? Vai estar tudo especificado aí para vocês. Mas aqui a gente vai mostrar um pouquinho dos tipos de chocalhos, como as maracas, né? O cachixi é um tipo de chocalho também, geralmente ele é feito com sementes, e diversos tipos também feitos de material reciclado, só para que vocês tenham uma noção, tá? Aí, ó, com tubos de conduíte, pratinhos, garrafinha PET. É claro que aqui tá tudo enfeitado, né? Por uma questão também mais didática. A própria flauta transversal pode ser feita também de tubo de PVC. Claro que tem as medidas exatas, né? Para que as notas tenham uma boa afinação. Maracas feitas de latinha. Uma bateria reciclada, também feita com materiais alternativos. Enfim, né? A gente tem vários materiais que a gente às vezes joga no lixo e que a gente pode fazer. Olha esse xilofone de garrafas com água colorida, que legal, né? A quantidade correta de água vai percutir a afinação das notas. Nós temos aqui um xilofone feito também com material simples, né? Com bambu, com latinhas. Alguns instrumentos vai ser mais no sentido didático, como esse tipo de violinha, que nem sempre o som é muito agradável ou é afinado, digamos assim, tem mais um recurso didático. Mas grande parte dos materiais que vocês vão ver das dicas aí dos alunos, eles possuem sim afinações bem específicas, tá? Uma sonoridade muito boa. Então, a gente pode pegar esses chocalhos, esses materiais aí, vocês podem fazer uma construção, uma reconstrução, né? Olha aí o pau de chuva feito de palito de dente. Aqui a gente tem alguns caninhos, né? Que são pendurados para dar o efeito também. Bem parecido com o carrilhão, porém com material mais simples, claro, né? O chocalho com tornozeleira também é uma dica bem interessante, né? Do guiso, é o mesmo material que é feito o guiso, que é uma espécie também de chocalho, e aqui no sentido da tornozeleira, é uma nova atividade para a tornozeleira, e também não deixa de estar utilizando aí o guiso como uma ferramenta didática e instrumental, tá? Você pode aproveitar uma pulseira, uma polaina, ou até mesmo fazer essa tornozeleira, né? Também pode utilizar miçangas, caso você queira sonoridades diferenciadas, né? E fazer marcações rítmicas com os pés. Uma outra também que eu achei bem interessante é o aproveitamento, às vezes, de um vaso que vai ser jogado no lixo. Ele pode se tornar um sino, ele pode se tornar um material utilizado aí. As maracas feitas com colheres e ovinhos, que eu achei que ficou muito fofo, né?
é um tipo de material bem interessante. Ah, mas chocalho não pode ser feito. Não, esse tipo de chocalho, ele tem uma produção de material, né? Você vai pegar as colheres, você vai pegar o ovinho, você vai enfeitar, você vai ter que fazer uma dupla, né? Com mais ou menos a mesma quantidade, para que tenha um som mais ou menos equilibrado. Então, esse sim pode ser aceito. A gente está falando que não vai ser aceito você pegar 2 copinhos de Danone ou de Yakult, colocar arroz dentro, passar o durex e falar que fez um chocalho. Não, isso não. Só materiais que exigem reconstrução, adaptação, tá? Aí esses vão ser aceitos. E tem também um site muito interessante que se chama Orquestra de Sucatas, tá? Onde eles falam um pouquinho também sobre essas vertentes. Tem o violão. Aí cada um que vocês clicarem vai aparecer como que é feito. É só vocês irem direto para o YouTube, tá? E vocês vão conseguir ter essas dicas aí. O chocalho eu já acho muito simples. Esse pandeiro aqui é bem interessante, tá? Eu acho que vale a pena para quem quiser fazer algo de percutir. Também dá um efeito bem interessante. Ai, desculpa. Bom, pessoal, e fica aí a dica, tá? Que vocês podem fazer. Esse aqui é o de tornozeleira que a gente acabou de mostrar. Todos eles eu coloco o site para vocês, né, depois verem com calma. O tambor de bexiga a gente tem, só muda a nomenclatura, mas é o mesmo instrumento que está aí no guia de vocês. Também dá um efeito super interessante, muito fácil de fazer. Tá? Os xilofones com água colorida, vocês vão ver vertentes bem diferentes, tanto de copos como também com garrafas, tá? Vocês vão ver que também é bem possível. E alguns outros materiais, como o beliscofone, que também faz parte do nosso guia, tá? Esse aqui é um pandeiro, também um pouquinho mais no sentido didático, porque a sonoridade vai ser bem baixa, né? Mas fica também muito bonitinho. Dá para colocar os guizos também ao redor do pandeiro. Então, ele vai ter uma dupla função mesmo, né? Tanto no sentido de percutir, quanto no sentido de chocalho. O violão de caixa, que já é mais didático, não tem muita sonoridade, e as famosas castanholas. Esse aqui é uma coisa também muito legal, dá para fazer várias atividades didáticas com essas castanholas. Vocês podem fazer com tampinhas de garrafa, usando papelão, vocês podem utilizar outros materiais também, e a castanhola também, ela pode se tornar, por que não, um personagem também, né, vocês podem enfeitar, fazendo, de repente, um animal, um sapo, né, alguma coisa que vocês queiram contar numa história, e dar um efeito bem interessante, né. Aí vem a maraca, que eu coloquei para vocês. Enfim, as possibilidades são muitas, tá? E vocês também vão receber o link do Claudião, que eu falei para vocês, né, desde o início, que eu ia colocar para vocês o link dele. E ele mostra vários instrumentos que podem também ser utilizados com materiais bem simples, tá? Então, fiquem de olho aí nessa atividade, nos links. Talvez não dê para assistir tudo de uma vez. Vão vendo aos pouquinhos e quem sabe uma dessas ideias você queira fazer aí nas atividades avaliativas, ok? No mais, um abraço a todos e até a próxima.